Jesus, vamos ficar em pé, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Vamos pedir ao nosso Deus que esteja aqui neste ambiente, que Ele receba em nome de Jesus o nosso culto, a nossa adoração a Ele, que saia dos nossos lábios um louvor que agrada ao Senhor, um louvor que Ele veja a verdade, Ele veja a sinceridade. Que em nome de Jesus a presença dele seja real hoje aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, nós precisamos do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos dar total liberdade ao Teu Espírito Santo nesse lugar. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Enche nossas vidas da Tua glória, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, prepara nossos corações para receber a Tua mensagem. Mas aqueles que estão por ouvir, meu Deus, em paz, em segurança, que cheguem todos, Senhor Deus, aqui com o coração, Senhor Deus, sensível à Tua voz. E que em nome de Jesus, o Teu nome, Senhor, seja glorificado nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Possamos, ó Deus, entronizar o nosso melhor louvor, nossa melhor adoração ao Deus que é digno de todas
todas as coisas, que é dono de toda honra e de toda glória. É esse nosso Deus, é o leão da tribo de Judá, é aquele que veio e se sacrificou por nosso motivo. Muito obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Eternamente haverá
Deus que pode todas as coisas. Aleluia.
Senhor, sentir a tua presença aqui em nosso meio, Senhor. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Ele vem me buscar. 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 Ele
esperando esse momento que vai ser maravilhoso para aqueles que são chamados, para aqueles que são escolhidos. Então que nós possamos estar atentos, vigilantes, porque um dia Ele vem nos buscar. Aleluia. Amém. Nós temos algumas pessoas nos visitando hoje. É isso? Qual é o nome de vocês? O nome? Lourdes, lá do Acre. Lourdes do Acre. Seja bem-vinda. E Rebeca. Rebeca. É a nossa pet. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer receber vocês. A gente vai cantar uma canção bem animada aqui para honra e glória no nome do Senhor Jesus. E eu queria que você saísse do seu lugar e falasse com o teu irmão, desse aquele abraço, dissesse aí como é bom ter ele aqui conosco em nosso meio. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor alegremente. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode entregar através do próprio envelope de dízimo, você pode também fazer através do Pix, fique à vontade. O importante é que você adore ao Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, sustentas em minha luz. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso de que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Aleluia. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena mesmo. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Pai, louvado seja o teu nome, neste programa que eu estou dizendo, Pai, nessa noite que passou, pela gente, pelo livramento, por tudo que aconteceu. Pai, peço que fazer pelo nosso pecado, Deus é levado de nós, falar o pessoal, pedimos a oferta, para evidentemente a tua igreja aqui na causa da terra. Em nome de Jesus, ela também abençoada, no meio abençoado. Em nome de Jesus, amém. Pode citar. Amém. Quero chamar. A gente tem crianças hoje aqui, parece que elas estão. Hoje não vamos ter crianças, né? Mas nós vamos estar orando por nossas crianças assim mesmo, amém, igreja? Aleluia. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero chamar a tia que estaria na salinha para fazer esse momento de intercessão por nossas crianças. Sabemos que, como são preciosas aos olhos do Senhor as nossas crianças, que possamos cuidá-las e ensiná-las para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar por elas. Senhor, meu Deus, agradecendo a tua presença, eu quero, Senhor, consagrar e te entregar
glorificar, Senhor, nossas crianças, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida delas, por tua nação, porque nós temos que o Senhor deu a elas algo que o Senhor não deu a mais ninguém. Muito obrigada, Senhor, porque elas são únicas e porque elas são projetos teus, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, como igreja, nos dê sabedoria, Senhor, aos pais, que em nome de Jesus nós possamos contribuir, Senhor, para o crescimento dessas crianças e que a tua palavra venha frutificar em seus corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Amém. Vamos aos nossos avisos. Não sei se a Mídia está preparada, porque quem sabe faz ao vivo. Amém, Mídia? Glória a Deus. Próximo domingo, às 9h30, nós teremos o quê? A favada em prol da nossa construção, que pelos olhos da fé nós já estamos enxergando esse templo, esse lugar levantado. A gente tem um vídeo aí, vê se você encontra. Se você encontrar, quando estiver falando, você pode colocar aí. Então nós vamos ter nesse mesmo dia a favada às 9h30 aqui no condomínio Pedra do Reino, naquela rua que vai para o Detran de Mangabeira. Então você está convidado a também trazer pessoas. Teremos a favada e teremos também o bazar Koinonia. Tem som aí, libera o som aí, DJ. Glória a Deus, apenas R$20. Você pode aí se deliciar com essa favada abençoada, para a glória do Senhor Jesus. Nós teremos, então, o próximo culto vai ser às 9h30, aqui no condomínio Pedra do Reino, e às 11h30 nós estaremos servindo aí essa favada abençoada. Então você está convidado a estar conosco ali no culto matutino. Próximo domingo o culto vai ser pela manhã, não será à noite, será só nesse horário às 9h30. Em nome de Jesus. Nós temos também o nosso bazar. Libera aí, DJ, pode estar falando. Eita glória! O que nos move é o que nós temos do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos chamar para isso, para fazer essa vontade do Senhor. Glória a Deus. Somos a igreja, estamos de pé, aleluia, estamos de pé. Teremos também no dia 28 de junho um jantar para os namorados. Ou você talvez ainda não tenha namorado, namorada, mas quem sabe se essa não é a sua oportunidade de convidar alguém a estarmos juntos no dia 28. Vai ser um sábado aqui na igreja, vai ser um jantar coletivo, então você vai trazer seu namorado e vai trazer uma contribuição para o nosso jantar. E vai ser bênção do Senhor. Teremos um preletor topástico nesse dia, não vou falar, pastor Valdir, para poder estar conosco aqui, vai ser bênção do céu. Nós vamos estar ouvindo a palavra e também tendo comunhão com os nossos irmãos. Irmãos, nós teremos aí mais uma novidade. Nós vamos estar providenciando em novas camisas para a missão Koinonia. Então, você procure no final do culto aqui o pastor Valdir, que vai estar te dando essas orientações. Vamos estar fazendo aí um novo pedido. Podemos aceitar o cartão de crédito ou à vista. Aliás, procurar a Alain e Gabi. Acabei de ver aqui no recadinho. Procurem a Alain e Gabi. Gabi está de recesso, Alain está ali com os pequenininhos. Amém. Temos como apresentar as fotos das células de ontem. Consegue? Ontem, irmãos, nós começamos uma nova formatação, é isso? Das nossas reuniões de células. Antes nós tínhamos células jovens, uma célula jovem, célula de homens e célula de mulheres. Agora nós temos 3 células mais distintas,
Uma no bairro de Mangabeira, na casa da irmã Virgínia. Foi ontem uma bênção. A outra na casa da irmã Gabi e Alain. E a outra na casa do irmão Leandro e Sami, que foram os jovens que estavam lá. Foi bênção do Senhor. Se conseguir baixar, só se mostra no final do culto, para poder a gente dar seguimento aqui à nossa programação. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Você está desanimado? Você está desanimado? Não, glória a Deus. A gente está ao lado. Se anime, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Esse é chuvoso, parece que a pessoa fica meio congelada, mas que se congele, se esquente, recebendo o fogo do Senhor aí na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra com o pastor Valdir. Aleluia. Vamos orar para o nosso pastor. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, levantar as suas mãos. Vamos louvar aqui ao nome do Senhor Jesus, para o nosso pastor Valdir. Em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado pelo teu filho, porque o Senhor tem separado ele para esse tempo. Que o Senhor possa usá-lo com poder, graça e misericórdia. E que a tua palavra alcance os nossos corações nessa noite. E sobre ele, Senhor, em nome de Jesus, para que o teu nome seja honrado nesse lugar. Em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Quem já foi abençoado hoje à noite, diga amém. Amém. Eu já fui. Deus já falou bastante comigo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 27 ao 31. Marcos 14, 27 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes disse: todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Pedro, porém, insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Pai, fala no nosso coração, em nome de Jesus, nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo de Deus. Sonda os nossos corações, ministra sobre nossas vidas. Nós precisamos da tua presença nesse lugar. Fica conosco, tem total liberdade, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito forte. É um texto que todos nós, acredito que se não todos, a maioria, conhece e sabe o que representou esse texto na vida dos apóstolos, na vida de Jesus e particularmente na vida de Pedro. Pedro, ao saber do que Jesus estava anunciando, declarando naquele momento, Pedro ele era muito tempestivo, rapidamente ele respondia, ele se posicionava. Isso às vezes é bom, mas às vezes é ruim também, porque quando não há reflexão nas nossas palavras, nas nossas ações, normalmente nós erramos, e quando nós refletimos, normalmente há uma grande probabilidade de nós acertarmos nas nossas falas, nas nossas decisões. E Pedro, ele faz uma declaração que vai além do que ele podia imaginar e o que ele poderia prometer. O texto diz que Jesus ele anuncia aos discípulos que ele ia ser ferido e haveria uma dispersão. E em nenhum momento Jesus pergunta a Pedro se ele abandonaria, se não abandonaria, se alguém ficaria. Jesus afirma: ferirão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas.
Jesus ele afirma, ele constata uma coisa. Por quê? Porque o pastor ele representa a liderança, ele representa aquele que vai orientar as ovelhas. E ele sendo atacado, ele sendo ferido, fica-se sem a liderança, sem a referência, e é natural que haja dispersão. E Jesus estava, na verdade, preparando eles para a crucificação, para aquilo que iria acontecer pós Jesus ser ferido, né? Mas ele ia revelar a ele, como já tinha falado da sua ressurreição, que ele ressuscitaria, que iria aos céus, preparar o lugar. Isso tudo Jesus já tinha falado. Mas por mais que Jesus falasse, os discípulos, eles não estavam confortáveis com aquela mensagem e não aceitavam aquela mensagem. Eles temiam muito. Quando você lê João capítulo 14, você vê Jesus acalmando os discípulos, porque eles estavam aflitos. E Jesus chega a dizer para eles: olha, eu vou, mas tenham calma, virá o Consolador, vocês não ficarão sós. Eu e você, independente do que viemos a passar, do que estivermos passando, nós nunca estaremos sós. O Espírito Santo de Deus, ele está disponível para nós, e é nele que nós temos que nos conectar, que pedir ao Senhor a revelação, o ânimo, a alegria, a força, para que a gente possa resistir às dificuldades que a vida nos proporciona. Porque, humanamente falando, nós somos muito frágeis, não é verdade? Pedro jamais poderia dizer isso, porque Jesus já tinha afirmado. Era como se ele dissesse para Jesus: mestre, peraí, acho que o senhor exagerou um pouquinho aqui, né? Eu? Sério, mestre, eu sou Pedro, né? Sério, eu estava andando comigo aí 3 anos, o senhor não percebeu ainda que eu não soube fazer essas coisas, né? Eu sou Pedro. E Jesus olha para ele, por conhecer ele, diz: ainda hoje tu me negarás. É Pedrinho. E isso aquilo causa impacto na vida de Pedro, porque Pedro esperava também receber uma resposta daquela. Enquanto ele estava dizendo, né, que não jamais negaria, Jesus está afirmando, assim como tinha afirmado que iria ferir o pastor e haveria dispersão, que Pedro iria negar. Jesus não está colocando, irmãos, uma possibilidade. Não, pode ser que haja dispersão, pode ser que o pastor seja ferido, e pode ser que você me negue. Não, em nenhum momento, na fala de Jesus, há essa possibilidade. Jesus, ele é firme. Ele diz: olha, ferirão o pastor, as ovelhas dispersarão. E em seguida, ele diz: hoje mesmo você vai me negar. Por quê? Porque Jesus, na pessoa de Deus, ele como Filho de Deus, e o próprio Deus encarnado, ele tem todo o domínio sobre tudo que nos envolve. Amém? Por mais difícil que seja a situação, por mais que a gente não consiga ver um norte, uma perspectiva, uma solução para os nossos problemas, para as nossas lutas, para a nossa vida, ele tem todo o domínio. E ele nos conhece, irmãos, como ninguém mais conhece. Chegamos aqui hoje à noite. Eu não sei como vocês estão, quem está alegre, quem está triste, quem está cansado, quem está com a bateria carregada, né? Eu não sei, mas o Senhor, ele já sondou o coração de todos aqui, ele sabe como todos estão. Mas não na perspectiva de querer criticar, de querer julgar. Pelo contrário, o Senhor ele nos sonda, como diz o Salmo 139, porque Ele quer ver em nós, como o próprio salmista pede, aquilo que não vem dele e nos levar a uma condição de nos livrarmos daquilo, para que nós continuemos firmes andando na presença dele diariamente. Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus. E aí eu pergunto, aliás, um pouco
anterior. O outro. Mais um pouquinho. Deixa eu encontrar aqui. E é uma afirmação. Versículo 31. Veja só, irmão. Pedro, porém, insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. A ênfase toda na história, do texto, que é tão forte, né, para todos nós, está ligada à pessoa de Pedro. Porque Pedro era muito corajoso. Mas o texto continua e diz: e todos os outros disseram. Então quem errou não foi só Pedro. Todos os outros erraram. Mas por que, pastor? Porque quando Jesus foi pego e foi crucificado, todos os discípulos dispersaram. Aconteceu exatamente aquilo que Jesus tinha falado. E não foi só com Pedro. Pedro negou através da ação e através da palavra. Os outros, a Bíblia não cita se negaram através da palavra, mas negaram através das ações. Porque todos se afastaram. Ao invés de se unir, de se aproximar, de dizer: gente, Jesus, ele já tinha falado isso para a gente. Ele vai ressuscitar. Você lembra daquele momento que a gente estava com ele? Ele disse que ia acontecer. Então tem calma. Vamos continuar juntos, firmes, unidos. Mas na diversidade é natural que haja dispersão. É natural que as pessoas comecem a bater cabeça. Por isso que quando tem uma guerra, a primeira pessoa que o exército inimigo procura para matar é quem? É o inimigo, mas é quem? Como? O líder. O líder, se ele for o general, o capitão, seja quem for o nível hierárquico que ele esteja, quem for o líder, aquela pessoa que tem ali a condição de dar um norte: vamos para cá, vamos para lá, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ele é o alvo principal. Por quê? Porque uma vez ele atacado, os outros também se dispersam. A palavra diz, quando fala inclusive da volta de Jesus e de outras situações, até do próprio ação do inimigo também, ele fala que quando o ladrão ele entra na casa e ele quer ter a tranquilidade de roubar aquele lá, o que é que ele faz? Quem sabe esse texto? Ele prende o valente. Ele vai atacar o líder da casa. Normalmente quem é o líder da casa? O homem, o pai. E assim vai em cadeia. Então, uma referência bíblica muito forte é em relação ao líder e a quem o líder lidera. Eu não sei quem você lidera e o impacto que a sua vida tem sobre aquelas pessoas que você lidera. Mas nós precisamos ter muita atenção nas nossas decisões, naquilo que nós fazemos, porque uma vez nós sendo atingidos até por uma tomada de decisão equivocada, uma fala, como Pedro falou equivocadamente, os demais, aqueles que são subordinados a gente, eles são diretamente atingidos. Então todos nós temos uma grande responsabilidade no reino espiritual. No texto acima encontramos Jesus preparando os seus discípulos para os desafios que estão por vir. Ele diz que todos eles o abandonarão, seguindo a profecia de Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Essa passagem nos oferece uma reflexão profunda sobre a fragilidade da carne e a importância da vigilância espiritual. Nós, quando entendemos
que a nossa força, ela não está no nosso físico. A nossa força vem do Senhor. Fica muito mais fácil para as coisas acontecerem em nossa vida. Quando a gente quer agir com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, com o nosso próprio argumento, com a nossa própria capacidade, vem as frustrações que nos envolvem. Pedro, quando ele disse que ele não negaria Jesus, é porque ele realmente cria que ele não negaria Jesus. Ele não diz aquilo por outra coisa. Ele acreditava que ele jamais negaria Jesus. Irmãos, eu não sei se você já passou por uma dificuldade que você se surpreendeu com a sua reação. Mas jamais julgue alguém que caiu porque foi fraco na fé, porque acreditava na sua capacidade, no seu conhecimento bíblico, na sua espiritualidade, porque é isso, na verdade, que o inimigo quer que a gente pense, que nós podemos todas as coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: posso todas as coisas, ou passar por todas as coisas, naquele que me fortalece. Uma vez que a pessoa esteja desconectada daquele que fortalece, ele não pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas se ele estiver conectado àquele que dá força a ele. Amém? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ou seja, nós não somos fortes, nós somos frágeis, nós somos humanos, nós pecamos, nós erramos com o Senhor e erramos uns com os outros, mas o Senhor nos ama e Ele, assim como Ele deu a oportunidade a Pedro de mostrar todo o seu amor, perdoando aquilo que era a negação dele e o capacitando de uma forma tremenda para fazer a obra dele aqui na terra, ele faz com todo aquele que se arrepende e busca nele uma mudança de atitude, uma mudança de vida, uma mudança de história. O Senhor, Ele ama seus filhos. Jesus revela que em breve Ele será ferido. Pedro, sempre possível, declara que mesmo que todos os outros o abandonem, Ele não fará. Essa afirmação mostra a confiança de Pedro em sua própria força, mas também nos alerta sobre a tendência humana de confiar em si mesmo. É fácil fazer promessas de fidelidade quando as coisas estão bem, mas a verdadeira prova de fé ocorre em tempos de dificuldades. Jesus responde a Pedro dizendo que antes que o galo cante 2 vezes, ele negará 3. Essa previsão é um lembrete de que mesmo as melhores intenções podem falhar. Jesus conhece o coração de cada um de nós e sabe que por mais que queremos ser fiéis, somos suscetíveis a falhas. Em vez de confiar em sua própria força, eu e você precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. A oração e a busca pela presença de Deus são essenciais para permanecermos firmes na fé. Ontem a gente teve a nossa reunião de célula, como a pastora Cátia falou aqui, e a gente falou sobre o segredo de manter a chama acesa. Não tem como a gente ter uma vida cristã
sem o fogo do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo queimando dentro de nós. E o esfriamento espiritual, ele acontece de uma forma que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é percebido. Por N motivos, você pode se esfriar espiritualmente. Uma perda de um emprego, por exemplo, pode levar a pessoa, se ela não conseguir rapidamente se empregar, a se esfriar espiritualmente. A perda de um ente querido, um filho, um amigo, um irmão, um parente, a perda de uma pessoa que você ama, pode levar a pessoa a se esfriar espiritualmente. Problemas diversos, finanças, enfermidades, tanta coisa coloca diante de nós algo que para nós é impossível de ser revertido, mas para o Senhor sempre será possível. Amém. Pois a palavra nos garante que tudo é possível ao que crê. Ao que crê no Senhor, ao que crê na palavra, tudo é possível. Tudo é possível. E todo lado, todo quadro pode ser revertido, porque o Senhor tem um domínio. Pedro, assim como eu e você, podemos, através de nossas ações, da nossa fala, do nosso testemunho, de alguma forma, ter negado Jesus. Mas saiba que o Senhor sempre estará disponível para nos perdoar e nos levantar e nos dar uma nova oportunidade. Assim como Ele deu a Pedro e aos outros discípulos. Não se sinta mais forte do que seu irmão. Não se sinta mais forte do que outra pessoa. Você é tão frágil quanto ela, mas você precisa entender que você precisa buscar a Deus, que você precisa ter intimidade com o Espírito Santo, que você precisa conhecer, se aprofundar na palavra dele, porque é nela que nós ficamos nossos pés e não há dificuldade que nos derrube. Nós somos tentados, irmãos, nos momentos de dificuldades, a buscarmos outras fontes. Mas em nome de Jesus, não busque outra fonte a não ser o Senhor. Não se iluda. Não há ninguém mais poderoso. Não há ninguém que pode lhe ajudar, direcionar, libertar, mudar, dar um entendimento, dar um direcionamento. Ninguém mais que o Senhor. Ele tem a resposta e a melhor resposta para nossas vidas. Ao fazer promessas a Deus, faça com humildade, ciente de que somos falhos. Peça a Deus que fortaleça a sua fé, Ele dê coragem nos momentos de prova. E tudo que você ousar dizer que vai fazer, diga: se Deus quiser, em nome de Jesus. Porque o próprio Jesus, Ele disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Por mais recursos que nós tenhamos, por mais capacidade intelectual, por mais autoridade que tenha, sem Jesus nós não podemos nada. Na pandemia, no momento que a Covid tomou conta das nações, saiu matando tanta gente, quantas pessoas poderosas e ricas tentaram passar ilesos a pandemia e viram seus parentes indo, partindo. Eu tive uma experiência na empresa que eu trabalhava, onde a pessoa mais importante da empresa, que era acionista, perdeu o sogro. E eles eram
são pessoas muito vaidosas, porque têm muitos recursos, mas naquele momento, poder aquisitivo não valia de nada. A enfermidade atacou, perdeu o sopro. E tantas pessoas que você pode até conhecer, aqui mesmo de João Pessoa, autoridades que se foram porque o dinheiro não tinha condição de dar o que ele precisava. Mas quantas pessoas humildes pegaram Covid mais de uma vez e estão vivas, como diria minha mãe, viva e glorificada. Porque o Senhor tem domínio. O Senhor, Ele cuida. Mesmo quando falhamos, a graça de Deus está disponível para nos restaurar. Jesus sabia que Pedro negaria. E pode ter certeza que Jesus sabe que você em algum momento vai falhar com Ele. Vê como diz o Salmo, nós somos pó, e ao pó voltaremos. O que isso quer dizer para nós? É que nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Uma vez eu comecei a meditar sobre nossa fragilidade humana e como, nesse contexto de fragilidade, coisas tão pequenas podem nos tirar a vida. Uma bala. O que é uma bala? Um projeto de metal pequenininho, que por alcançar uma velocidade chega a penetrar e tirar a vida de alguém. Olha só. E quantos outros exemplos? Eu perdi um amigo de uma queda de uma bicicleta. Uma queda de uma bicicleta. Caiu, bateu a cabeça no meu filho e morreu. O nome dele era Daniel. 18 anos de idade. 18 anos de idade. Nós somos frágeis, irmãos. Busquemos no Senhor a força para vencermos nossas lutas e nossa dificuldade. O texto de Marcos nos ensina sobre a fragilidade da carne e a necessidade de dependermos de Deus. Que possamos aprender a reconhecer nossas fraquezas e buscar a força que vem do Senhor. Em momentos de dificuldade, lembremos-nos de que, embora passamos e possamos falhar, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar e restaurar. Que nossa fé se baseie não em nossas promessas, mas na fidelidade de Cristo. Amém? Amém. Pedro prometeu que não podia prometer, não conseguiu cumprir porque era algo superior ao que ele podia fazer, mas a graça do Senhor, o amor do Senhor é suficiente e foi suficiente para atingir a sua vida e mudar a sua história. E da mesma forma, Ele faz comigo e faz com você. Amém? Amém. Queria que você fechasse seus olhos e colocasse a sua vida diante do Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se confessarmos o nosso pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos um advogado que se chama Jesus e Ele está diante do Senhor intercedendo por mim, intercedendo por você. E Ele tem toda a autoridade para fazer isso. No céu, na terra, embaixo da terra, com a palavra, assim diz. Fale com o Senhor.
Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Espírito Santo, visita em nome de Jesus cada vida aqui presente. Tira toda inquietação, tira todo medo, tira toda opressão, toda angústia. Em nome de Jesus, traz paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Traz alívio, Senhor Deus, para a dor. Traz cura para a alma. Traz libertação para o espírito. Deus, em nome de Jesus, traz cura. Faz algo novo, Senhor, em nossas vidas essa noite. Nós sabemos que onde o Senhor passou, e as pessoas que se encontraram contigo, Senhor, elas foram marcadas por tua presença. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, mais de ti. Nós queremos ser marcados por tua presença. Perdoa nossas falhas. Perdoa, Senhor Deus, por em meio às dificuldades, muitas vezes esquecemos que o Senhor tem o domínio de tudo. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes, Senhor Deus, não percebemos, Senhor, que Tu és o Jeová Jireh, que Tu és aquele que provém. Nós clamamos a Ti, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Renova as nossas forças, renova o nosso vigor. Renova-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus, essa noite. Nós saímos daqui, Senhor Deus, revigorados pelo Teu Espírito Santo. Que algo novo, Senhor Deus, flua do nosso interior, Pai, nessa noite. Como a Tua palavra diz, Senhor Deus, que rios de água viva fluirão daqueles que estão cheios pelo temor ao Senhor, por Tua presença. Que flua, Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda seta maligna, toda seta lançada sobre a vida dos Teus filhos. Na autoridade do nome de Jesus eu repreendo. E eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor guarde cada um aqui, nos livra do mal, acampa os Teus anjos ao nosso redor e nos dá em nome de Jesus, Senhor Deus, o prazer de estar no esconderijo do Altíssimo, Pai, como o Salmo 91 nos diz. E continuemos, Senhor Deus, filhos na Tua presença, independente do lugar físico onde estivermos, mas que o esconderijo do Senhor nos acompanhe, que nós estejamos, Senhor, na Tua presença, em qualquer lugar que nós estivermos, porque a Tua presença é que nos dá segurança, a Tua presença é que nos conforta, a Tua presença é que nos habilita, Senhor, a vencer tudo o que nos envolve. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Amém? Você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Então repita comigo: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio.
Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Fique em pé, Jeová Jireh. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós vamos encerrar por essa canção. Queria que você louvasse de todo o coração. Você não está só. Amém? Amém. Diga: eu não estou só. Eu não estou só. O Rei dos Reis. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Está comigo. Está comigo. Glória a Deus. Louva o Senhor. Jeová Jireh.
Em nome de Jesus, Senhor, reacende a chama da nossa igreja. Reacende a chama dos nossos corações, Pai. Assim que nós te oramos e nos abençoa na volta para casa, Senhor. Permanece ministrando aos nossos corações e nos protegendo de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus permaneça com toda a igreja que diz amém. Aleluia. Uma excelente semana em nome de Jesus.